Bem, estou aqui com o pessoal do grupo G0Case, a Ana, a Paula e o João Almeida, e a gente está gravando esse vídeo para mostrar aí o que a gente fez durante a fase Case. Eu vou tentar ser objetivo aqui, tá? Eu acho que não vai dar para cobrir todas as minúcias do que a gente fez em mínimos detalhes, Mano, mas a gente vai tentar focar nas partes mais importantes. Dani, Qualquer coisa... desculpa Opa, pode mesmo falar, João. te interromper, mano. Pra mim você tem que falar de novo. Mas não sei se isso vai interferir em alguma coisa, né? Mas lembra de mencionar o Rafa, não sei, falar. O Rafa não pode Rafa. estar presente, sei Sim, lá, cara. exatamente. Professores. O Rafa, ele não está presente aqui, tá? Mas ele participou também do projeto, codou com a gente, testou com a gente, tá? Ele não está presente aqui, mas ele participou também. Só esse adendo aí, o grupo são 4 integrantes, né? Então, aqui a gente está em case, mas tem mais um, tá? Tem o Rafa que não está presente aqui na gravação, mas ele também participou. É importante frisar isso, né? Bem, vamos. Eu tô aqui com a página de requisitos da fase 3 aberta. Vamos seguindo aqui os requisitos e mostrando o que a gente fez. Eu vou tentar ser objetivo, tá? Se ficar alguma dúvida sobre algum ponto, só chamar a gente no Discord que a gente esclarece, porque senão o vídeo vai ficar muito longo se a gente entrar em todos os mínimos detalhes. Vamos lá então. Primeiro item: implementar um API Gateway e uma Function Serverless para autenticar o cliente com base no CPF. Integrar ao sistema de autenticação para identificar o cliente. A gente optou por usar o AWS API Gateway mesmo, tá? A gente usou o AWS Lambda como functions e usamos o Cognito como sistema de autenticação. Tá? Vamos ver isso funcionando? Então, eu vou abrir aqui o meu Postman, tá? Eu tenho aqui algumas requests de exemplo que estão lá na nossa pastinha /docs. Se vocês quiserem baixar e testar aí, é só entrar lá no nosso repositório, na pastinha /docs, vocês vão encontrar essas requests lá, tá? Primeira coisa, eu estou apontando aqui para o endereço da API pública do Cognito, tá? Esse endereço aqui não foi a gente que criou, não é uma API nossa. A gente está usando a API do Cognito para criar e autenticar clientes, tá? Então, primeira coisa, vamos criar um novo cliente? Eu vou gerar um CPF aqui, um número de CPF para ele, um número de CPF válido. Gerei aqui, copiar, e eu vou colar o número aqui. Aqui eu vou passar para a API do Cognito o User Pool ID, que é o nosso ID do nosso User Pool dentro da AWS, tá? O nome de usuário, uma senha temporária para esse usuário, apesar da gente permitir o login sem senha, a gente precisa criar uma senha temporária para ele, mesmo que ele não vá usar. E aqui estou passando o nome e o sobrenome do usuário, tá? O nome é Fulano da Silva Santos, o e-mail é fulano@gmail.com. Eu vou tentar criar esse usuário na API do Cognito, tá? E aqui no Authorization também é importante mostrar, a gente está passando o nosso secret e nosso access token da AWS para a gente ter permissão para poder criar usuários. Então, informado aqui o nome de usuário e os dados do usuário, eu vou tentar criar esse usuário. Vou dar um send aqui, vou enviar os dados para a API do Cognito. E como resposta, a API do Cognito me respondeu dizendo ok e disse que criou um usuário, me passou aqui o ID do usuário dentro do Cognito, usuário, nome e e-mail. Tá? Usuário criado. Ah, mas se eu informar um CPF com um número errado, eu vou vir aqui no número do CPF e vou colocar um 7 aqui no final. Agora esse número não é mais válido. Vamos ver o que acontece? Send. Ó, a função pré-signup falhou com o erro CPF inválido. Tá? A gente customizou o Cognito para checar o número de CPF, que é o nosso campo username. Tá? Então, se a gente eventualmente tentar cadastrar um usuário com o número de CPF errado, ele vai barrar. Isso o Cognito não faz por padrão, a gente precisou customizar ele para ele fazer. Tá? A gente já vai entrar nesse ponto. Bem, então, usuário criado, né? Agora eu vou fazer login com esse usuário. Então, eu vou abrir aqui esse outro endpoint de initiate_auth. Aqui nos headers eu especifico qual que é a ação que eu quero executar. É um início de autenticação. E aqui eu vou informar alguns parâmetros, entre eles o nome de usuário.
repare que aqui eu não estou informando a senha do usuário. Eu estou informando alguns parâmetros, client ID, para identificar a aplicação cliente, que seria no caso o totem. Estou indicando aqui a forma como vai ser feita a autenticação, mas eu não estou informando aqui a senha. Tá? O Cognito, por padrão, exige usuário e senha para fazer login. A gente customizou o Cognito para trabalhar sem senha. A gente consegue fazer login sem senha, porque esse era um dos requisitos, né? Lá na página de requisitos está escrito que o usuário pode ou não se identificar por CPF. Né? Então a gente customizou o Cognito para atender os requisitos, permitindo login sem senha. Então deixa eu colocar aqui o CPF do usuário que a gente criou, coloquei e vou dar um send aqui, enviar esses dados para a API do Cognito. O usuário não existe, eu acho que eu digitei o CPF errado. CPF anterior, e isso tinha um 3 no final, faltou digitar o número 3. Isso, eu ia falar isso. Então, mas vocês viram que foi bom que falhou, vocês viram que ele não loga qualquer pessoa, né? Ele só loga quem está registrado. Então, assim, é um login sem senha, mas não é tão permissivo assim. Pelo menos você tem que estar cadastrado para ele permitir o login, né? Vou dar um send. Ele me retornou aqui alguns dados que são específicos da API do Cognito, acho que não vale a pena entrar em detalhes sobre esses campos aqui. E me retornou aqui o que interessa pra gente, que é uma session, tá? Eu vou copiar essa session aqui e vou colar aqui na próxima request. Então aqui é uma outra request. A gente tem aqui no body um campo session. Eu vou apagar essa session antiga que está aqui e vou colar essa nova que eu obtive agora. E vou colocar aqui também o número do CPF do usuário que eu estou tentando logar. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Não esqueci de colocar o 3 no final, não, né? Tá certo. Bem, vou clicar aqui em Send e vou fazer o login desse usuário. A API do Cognito me retornou um Access Token. O Expires In, que é o tempo de validade desse token, está 3.600 minutos, que é 1 hora, né? Isso a gente configura também, a gente pode aumentar ou abaixar, né? Ele me retornou aqui um refresh token, que eu posso usar para obter um novo token, e o ID token, que é o que interessa aqui para a gente de fato. Esse ID token aqui é o token que identifica esse usuário, tá? Ele é válido por 1 hora. Eu vou anotar esse token no bloco de notas aqui, porque a gente vai precisar dele, tá? Bem, usuário logado, criado, autenticado. Agora vamos tentar criar um pedido. Tá? Eu vou abrir aqui a request de criar pedido. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque são coisas que a gente já fez na fase 2, né? Acho que não vale a pena a gente voltar em coisas lá que já foram, que foi das fases anteriores, tá? Aqui em Authorization, eu vou escolher a autorização do tipo Bidder Token e vou copiar esse token que eu obtive e vou colocar aqui no campo token. Agora eu vou tentar criar um pedido na nossa API de pedidos, passando esse token como authorization. Detalhe, aqui a gente está apontando para o API Gateway da AWS, tá? Não é ambiente local e não é apontando diretamente para o Kubernetes. A gente está apontando para o nosso API Gateway, que é esse carinha aqui, que a gente já vai mostrar com mais detalhes, tá? Vou dar um send. A gente obteve como retorno 201 created, pedido criado com sucesso, tá? Eu acho que é legal mostrar aqui o pagamento com Mercado Pago, só para vocês verem que não teve regressão, tá? Que a gente não quebrou as coisas das fases anteriores sem querer. Então, eu vou usar aqui um gerador de QR Code para gerar o código. Vou pegar aqui o meu celular. Vou escanear aqui o código. Deixa eu mirar aqui a câmera. Vou fazer o pagamento. Opa, ele não reconheceu minha digital. Beleza, pagamento efetuado. Vamos consultar esse pedido lá na nossa API para ver se já foi para o status em preparação.
Novamente, a consulta de pedidos a gente está fazendo apontando para o API Gateway, tá? Não é ambiente local. Ele me disse, olha, o token que você está passando para consultar o pedido não é mais válido, ele expirou. Né? Por quê? O token que está aqui no meu Postman é o token antigo. Então eu preciso fornecer o token novo. Vou pegar lá no bloco de notas o token que a gente obteve, que é válido por 1 hora. Vou apagar esse token antigo aqui, vou colocar o token novo e vou tentar obter os dados do pedido. Agora ele deixou. Me trouxe os dados do pedido e o status do pedido está em preparação. Só para mostrar que não teve regressão, tá? Que a gente não construiu coisas novas e sem querer quebrou coisas antigas. Legal, vocês repararam que eu tentei, na primeira tentativa eu passei um token antigo e ele não deixou eu consultar os dados do pedido, né? Por quê? Porque a gente configurou o API Gateway dessa forma, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui eu acho que não vale a pena entrar muito em detalhes muito específicos, tá? Mas o que a gente fez aqui, para resumir, foi criar uma API REST. A gente configurou o endpoint /API /v1 para tudo que vier depois da barra ele encaminhar para a aplicação. Então ele vai encaminhar a request do jeito que ele recebeu para a aplicação, porém antes de encaminhar a request para a aplicação, ele vai usar o Cognito como authorizer. Então o API Gateway vai analisar o conteúdo do header authorization, vai se comunicar com o Cognito, checar se o token realmente é válido para decidir se ele permite a gente chamar a API ou não. Tá? Se, por exemplo, eu vier aqui e colocar no elf aqui, tirar o token e tentar obter os dados do pedido, ele não vai deixar. Message unauthorized. Tá? Então, eu tenho que passar o token, um token válido, para ele deixar eu bater na API. Esse controle quem está fazendo é o API Gateway. Tá? Ô Dani, acho que é importante a gente dizer também que ali na hora que você fez o registro de um novo pedido ali, embora você não tenha passado um usuário, né, a nossa API, ela tá usando a API do Cognito, né, para obter os dados desse usuário, baseado no token, né, e com isso a gente registra esses dados juntamente com o pedido no nosso banco de dados, né, acho que isso é legal dizer aí, né, como que a gente está fazendo essa gestão dentro do pedido. Sim, sim. Eu vou abrir aqui o nosso código. Como que depois, na aplicação, a gente obtém os dados do cliente, né? A gente precisa saber o CPF, o nome e o e-mail dele para colocar no pedido, né? Como que a gente fez isso? A gente usou uma lib que injeta na controller para a gente o username, o nome e o e-mail do usuário, tá? Por baixo dos panos ela se comunica com a API do Cognito, ela passa para a API do Cognito o authorization e obtém esses 3 campos aqui, o nome, o e-mail e o CPF, e com esses dados em mãos a gente cria o pedido associado a esse cliente. Tá? Mas e se o cliente não existir ainda na nossa base? A gente cria ele na hora. Mas e se o cliente já existir no nosso banco? A gente atualiza os dados dele na hora. Tá? É assim que a aplicação fica sabendo o nome, usuário e senha de quem está logado. Para que esse token chegasse na aplicação, a gente precisou configurar o API Gateway e colocar o token authorization aqui em HTTP Request Headers. Se não fizer isso, ele não repassa o authorization para a aplicação. Ele checa se o authorization é válido, mas ele não repassa isso para a nossa aplicação. Então a gente configurou dessa forma para que o authorization chegue aqui na nossa aplicação, né? E a aplicação tenha condições de saber qual que é o nome, usuário e e-mail de quem está logado. Agora, um dos requisitos aqui era usar Lambda Functions, né? A gente usou 4 Lambda Functions, tá? Não sei se vocês repararam aqui, né? A gente fez login sem informar a senha. Né? Em momento nenhum aqui a gente informou a senha do usuário pro Cognito. O Cognito, por padrão, ele exige senha. A gente precisou customizar ele para ele funcionar sem senha. Tá? Deixa eu abrir aqui o Cognito. User Pools, cliente RMS.
o que a gente fez? A gente escreveu 4 funções que o Cognito chama de Lambda Triggers, tá? Uma customiza a criação do usuário, outra customiza a definição do desafio, cada uma faz uma função. Eu vou abrir aqui o código delas rapidinho, só para mostrar mais ou menos por cima como que a gente fez, tá? Então a gente tem aqui um projetinho SAM, o professor Zenha falou sobre o SAM, né, nas aulas de serverless, a gente usou aqui. E aqui a gente tem 4 functions, tá? A primeira que é executada é essa pré-sign-up. Então, se a gente abrir o código dela aqui, a gente vai ver o que ela está fazendo. Ela checa aqui se o CPF é válido ou não. Se não for válido, ele já retorna um erro CPF inválido. Se o CPF for válido, ele seta essa flag autoconfirm user para true, seta o e-mail para autoconfirmado e seta o telefone para autoconfirmado também e retorna esse evento para o Cognito. O Cognito recebe isso e cria o usuário. Tá? A gente tem algumas outras funções aqui também, a define auth challenge, ela define qual que vai ser o desafio e ela que diz se o usuário vai poder ser logado ou não. Então, se a gente colocar aqui fail authentication false e issue tokens true ou false, a gente controla se a API, se o Cognito vai gerar os tokens ou não. Tá? Então, a gente customizou o comportamento do Cognito para funcionar sem senha. Mas mesmo assim, ele exige que pelo menos o usuário esteja cadastrado, né? Ele não permite logar o usuário que não esteja cadastrado. Para isso a gente fez 4 functions, tá? O código está lá no GitHub, está nesse repositório aqui, que a gente deu o nome de Cognito Triggers. Tem CI e tem CD, a gente vai falar sobre isso. Tem testes também, a gente escreveu teste unitário para essas functions, tá? Deixa eu abrir aqui o teste unitário para mostrar só por cima, para não alongar demais o vídeo. Então aqui, teste unitário, evento de entrada, evento de saída. Em resumo foi isso, tá? A parte de login foi isso. Usamos o Cognito, o API Gateway e as Lambda Functions para customizar o comportamento do Cognito e o API Gateway para garantir que a gente só vai conseguir chamar a API se o usuário estiver realmente autenticado. Se tiver autenticado, ele repassa a request para a aplicação. Se não tiver autenticado, ele já barra, não consegue nem chamar, nem criar pedido, nem fazer nada, tá? O que vocês acham, pessoal? Faltou falar alguma coisa? Eu esqueci de algum detalhe? Nesse sentido de autenticação, fazer pedido ali, confirmar o pagamento, acho que tá tranquilo. Tá. Acho que você poderia mostrar lá os repos, né? E para a próxima parte ali. Tá. Um pequeno da detalhe entrega. que eu lembrei agora. A gente tem o webhook do Mercado Pago, né? O Mercado Pago chama a gente, mas o Mercado Pago não se autoriza, ele não faz login no Cognito para poder chamar a gente. Então a gente configurou aqui o API Gateway para exigir autenticação em tudo, menos no endpoint / webhook, para o Mercado Pago poder chamar a gente sem passar um token, tá? Então a gente fez essa customização aqui também para o Mercado Livre poder chamar a gente sem se autenticar, tá? A autenticação é só para o usuário, o Mercado Livre não precisa. Vamos para os recursos então, Ana? Bem, agora vamos falar um pouco sobre a parte de CI/CD, né? A gente tem 3 repositórios. Tem esse RMS BFF, que é o principal, é a aplicação, né? Onde a gente cria pedidos, onde a gente faz o pagamento. A gente criou um outro repositório chamado RMS Cognito Triggers, que tem essas 4 functions que fazem autenticação, tá? E a gente criou um chamado RMS IAC. Esse aqui, a gente tem tudo que é de Terraform dentro dele, tá? A gente unificou tudo que tinha a ver com Terraform e colocamos dentro de um repositório só. Por que a gente não separou em 2? Porque a gente colocou mais coisas no Terraform. A gente colocou a parte de rede, a parte de registry, o próprio Cognito em si, a gente colocou secrets, a gente colocou umas coisas a mais. Então, se a gente fosse criar um repositório para cada serviço AWS, iam ficar muitos repositórios. A gente conversou com o professor, né, pelo Discord. A gente explicou para ele se a gente podia juntar tudo em um repositório só. Ele falou, não veja problema, né, pode juntar tudo em um só explique isso lá no vídeo depois, tá? Então, aqui na página de requisitos está pedindo um repositório para a sua infra Kubernetes com Terraform e um repositório para o banco de dados. A gente juntou esses 2 aqui em um repositório só, tá? Depois de ter consultado os professores, depois de ter pego um ok deles, tá? Que é esse repositório aqui, RMS IAC.
Bem, acho legal a gente falar também sobre o GitHub Flow, né? Qual estratégia de branching a gente usou? A gente usou o GitHub Flow, foi o que mais se adaptou, o que se adaptou melhor pra gente, tá? A gente criou no nosso repositório um arquivinho contribution.md, onde a gente documentou isso lá, qual modelo de branching a gente está usando, a gente colocou aqui o Git Flow. A gente está usando também algumas melhores práticas, como conventional commits, a gente está usando padrões de nomenclatura de branches, né? A gente está tentando seguir as boas práticas aí. Então a gente montou esse documento aqui, descrevendo aí qual Git Flow a gente usou, qual flow a gente usou, tá? Vamos fazer uma alteração no código e rodar para a gente ver o CI executando, o CD executando? O que vocês acham? Uma boa, né? Sim, Eu vou fazer o uma boa. seguinte, eu vou criar uma branch aqui chamada feature, seguindo as boas práticas, né? Feature barra a identificação da tarefa no sistema de controle de versão, que no nosso caso é o Trello, no sistema de controle de tarefas, que no caso é o Trello, o número dela é 88 e barra vídeo. Vou criar essa branch aqui com base na main. Eu vou clonar essa branch aqui na minha máquina e aí a gente abre o código dela, a gente vê se tem alguma coisa lá que está precisando melhorar, alguma coisa que a gente pode alterar no código, alguma melhoria. Então, clonei a branch aqui. Vou abrir aqui o VS Code. A gente estava falando aqui sobre o trecho de código onde a gente recebe os dados do usuário logado, né? E aqui em cima tem um comentário, ó. Olá, eu sou um comentário que não serve para nada. Por favor, me apague, né? A gente sabe que é uma má prática deixar comentários desnecessários no código. Então eu vou apagar esse comentário aqui, tá? Só para exemplificar o processo funcionando, tá bom? Apaguei esse comentário. Eu vou fazer um commit aqui, vou usar a interface aqui do Git. Refactor, vou usar o conventional commits. Remove comentário desnecessário. Mensagem de commit com menos de 50 caracteres, como pede as boas práticas, né? Vou fazer o commit. Vou fazer o push pela interface aqui. E vou clicar aqui em Create Pull Request. Vou abrir uma PR com essa melhoria aí. Vou apagar esse texto padrão que a gente colocou. E vou colocar aqui na PR uma explicação sobre o que eu estou fazendo, né? Vou colocar boa tarde, grupo. Fiz uma melhoria no código da controller de pedidos. Poderiam analisar e aprovar, por favor? Controller de pedidos. Poderiam analisar e aprovar, por favor? Controller. Poderiam analisar e aprovar, por favor? A gente criou um arquivinho chamado, deixa eu abrir aqui, Code Owners, tá? O que ele faz? A gente coloca nele o nome das pessoas chaves do projeto e quando a gente abre uma PR, ele já coloca essas pessoas automaticamente para analisar a PR. Ele já coloca essas pessoas como reviewers, então ele só de eu abrir a PR, ele já colocou aqui todos os membros do grupo como reviewers, tá? Isso funciona porque a gente criou esse arquivinho Code Owners. Beleza, eu abri a PR, coloquei uma descrição para ela e olha só, o que ele está fazendo aqui embaixo? Algumas ticagens ainda não completaram. Ele está executando um workflow de CI aqui e está fazendo uma análise de código no Sonar. A gente implementou isso, tá? Dentro desse workflow standard, ele vai fazer testes unitários, ele vai checar o lint para ver se eu não deixei alguma variável declarada sem necessidade. Então, a gente fez um CI bem completo, tá?
super, super bem feitinho, né? E aí é só a gente esperar esse CI terminar e ele vai mostrar que o resultado se passou ou não. Ele vai exigir o quê? Ele vai exigir que não tenha nenhuma falha de segurança no código, ele vai exigir que tenha no mínimo 80% de cobertura de teste nas linhas novas que eu criei. No caso aqui eu só removi uma linha, né? Então não se aplica essa questão do coverage. Mas ele checa, entre outras coisas, a quantidade de código coberto por testes, né? Enquanto o Sonar executa, eu vou lá no nosso Discord e vou pedir aprovação. A gente tem um grupo aqui no Discord, né? A gente tem um canal aqui só para PRs que a gente criou. Eu vou colocar aqui o link da PR e vou enviar lá para o pessoal aprovar. Pessoal, boa tarde. Abri uma PR, poderiam analisar para mim, por favor? A gente protegeu a branch main, né? A gente não consegue comitar diretamente na branch main. A gente precisa sempre abrir uma PR, né? Assim como o Git Flow estipula lá. Eu vou abrir aqui as regras de proteção de branch, só para a gente dar uma olhada como é que tá. Aqui. Então a gente colocou que a branch destino é a default. Ele vai exigir no mínimo 2 aprovações. O nosso grupo tem 4 integrantes, então tem o autor da PR e mais 2 pessoas, pelo menos, precisam aprovar, né? Por que a gente não colocou para todo mundo aprovar? Porque às vezes o pessoal está trabalhando, nem todos conseguem ver, então a gente colocou dois aprovadores, que já é a maioria do grupo, né? A gente colocou que o status check passe, então ele só vai ele só vai liberar essa PR para ser mergeada se passar na análise do Sonar. Se não passar pelo Sonar, nem que o grupo aprove, a gente não consegue fazer a PR, tá? E a gente obrigou aqui também que a branch esteja atualizada com a main, tá? Isso aqui é importante para o teste unitário, para evitar que o teste quebre. Bem, essa é a nossa regra de proteção de branch, tá? Enquanto isso, o Sonar executou, falou aqui que o Quality Gate passou. A Ana e o João já aprovaram a PR, estão rápidos no gatilho aí. E agora ele está falando, olha, todos os checks passaram, o Sonar passou, você já tem os 2 aprovadores que são obrigatórios, você tá livre para poder fazer o merge, tá? Vou clicar aqui para fazer o merge, e assim que eu clicar aqui, o GitHub vai fazer um push na branch main, e com isso vai disparar o CD, tá? Então, fiz o merge, agora vamos aqui na abinha Actions, e aqui ó, a gente tem um workflow chamado Deploy to Amazon EKS que está em execução, que é o CD, tá? Então, vamos abrir aqui o workflow do CD e vamos ver ele executando, pra gente ver que está tudo certinho mesmo. Ó, ele fez login no ECR, agora ele está fazendo build tag da imagem, está subindo a imagem para o ECR. Vamos aguardar ele executar. Se a gente for lá no Kubernetes, a gente vai ver aqui ó, que o último deployment foi há 6 horas e 12 minutos atrás. Vamos ver se essa data aqui vai mudar. Vamos ver se o deploy vai realmente acontecer de fato. Fazendo push para o ECR. Conectou no ECR, fez o apply, terminou com sucesso, ficou verdinho aqui, né? Agora se eu for lá na página inicial do nosso repositório, o badge aqui de CD tá verdinho, tá péssimo. Então tá passando o CD, tá passando o CI, tudo certinho. Vamos lá no Kubernetes, vamos ver se essa data aqui vai mudar. Não mudou a data. A gente não alterou nada no deployment, né? Então a data continua mesmo, tá? Ele subiu 3 pods agora, o HPA daqui a pouquinho vai reduzir para 1. Pronto, reduziu para 1. Então esse é o CD, tá? A gente abriu uma PR, aprovou a PR, mostrou as regras
de proteção de branch, mostrou o CI, mostrou o Sonar. Vamos dar uma olhada no código do CI e do CD? Acho que é uma boa, né? Sim, eu ia até falar isso. Primeiro CI. Esse aqui é o nosso CI. O que a gente faz aqui? Acho que você sabe explicar essa parte melhor que eu, Ana. Tá. Aí no CI, ali mais para cima, nós temos um serviço do Postgres, né? Que é para a gente poder rodar teste de integração. Ali na parte dos steps ali, a gente cria primeiro, a gente faz a checagem ali, né? Do Git Action. Depois a gente cria o cache do Node, né? Do Node Modules. Logo embaixo, peraí, desculpa. Isso. A gente instala o Node também, né? Que linha que tá? Ali. Ah, tá. Na linha do setup do Node, ali na linha 48, a gente instala o Node. Logo abaixo a gente faz o cache, que é a parte do Node Modules, né? Depois a gente aponta para o NPM, que a gente tem dentro do nosso projeto. Depois desse apontamento, a gente instala as dependências ali na linha 60. Utilizamos ali o NPM CI, que é uma instalação mais leve, é indicado para utilizar no GitHub Action, porque ele é mais leve do que o NPM install. Depois a gente roda o lint para validar a qualidade do nosso código. E depois a gente roda os testes para avaliar a qualidade, os testes unitários ali, né? E ver o coverage, a cobertura dele. E esses testes que a gente roda, ele serve o Sonar também, né? Para poder fazer a análise ali, que o Danilo está mostrando. E aí a gente segue uma boa prática ali, que a gente está usando as secrets dentro lá do GitHub Action também. Então não tem nada ali exibido no código, né? Nenhum valor, uma variável sensível. Exatamente. Onde é que está isso aqui? Acho legal mostrar. Lá em Settings, Secrets, Actions, tá aqui, ó, Repository Secrets. Então tudo que é sensível, tudo que é token, tudo que é credencial do pipeline, né, dos workflows, a gente colocou aqui, tá? Não tem nada exposto, nenhuma secret exposta. Agora eu vou falar um pouquinho do CD, tá? Mesma coisa, né? Tudo que é credencial está protegido. Ele faz login no ECR, faz o build da imagem, coloca as tags e faz o push da imagem para o ECR. Em seguida ele conecta no cluster, atualiza o kubeconfig dentro da máquina do GitHub e faz o apply dos arquivos do Kubernetes na ordem correta. A ordem aqui importa, é importante, né? Então aqui já está na ordem correta. Feito isso, a aplicação vai subir. Bem, agora a gente pode mostrar talvez um pouco dos outros repositórios. Vamos mostrar o CI/CD da Lambda Function funcionando também. Eu vou criar aqui uma branch, feature /88, que é o número da task no Trello, /vídeo, seguir as boas práticas de nomenclatura de branches, né? Vou criar aqui uma branch nova e vou clonar ela aqui na minha máquina. Vou usar a interface do GitHub, que eu acho mais rápido. Legal. Vou abrir o código aqui. Então aqui era o código das functions, né, que a gente estava mostrando até agora há pouco. Eu vou abrir aqui o código da function define auth challenge. Aqui é o código que controla se o Cognito deve ou não emitir os tokens, né? E aqui também tem um comentário, olha só. Olá, eu sou um comentário que não precisaria existir, por favor me apague. É lógico que a gente colocou de propósito aqui para poder ilustrar, né? Eu vou remover esse comentário, vou salvar, vou commitar usando o padrão de conventional commits, né? Isso é uma boa prática. Vou colocar refactor, remove comentário desnecessário.
menos de 50 caracteres, como pedem as boas práticas, né? Fiz o commit. Vou fazer o push pela interface aqui para ir mais rápido. Legal, vou clicar aqui em abrir pull request. Novamente, vou preencher, colocar uma descrição aqui para o time, né, para o grupo. Poderiam analisar as alterações propostas, por favor? Propostas, por favor. Novamente, ele já vai colocar o grupo todo como reviewer, porque a gente criou o arquivinho code owners aqui também, né? Isso a gente já explicou. Vou clicar aqui em abrir pull request. Como que é o CI de uma function lambda? Tá? Ele vai fazer duas coisas. Ele vai passar o código dessa function que eu alterei para o Sonar. Como eu alterei só uma function das 4 que existem no repo, ele vai analisar só essa function que eu alterei, ele não vai analisar o repositório inteiro. Assim executa mais rápido. Né? E vai executar o comando sum validate e o comando sum build, só para checar se eu não quebrei o projeto sum. A Ana já aprovou a PR. Eu vou pedir lá no grupo, lá no Discord, para o pessoal aprovar. Pessoal, mais uma PR. Poderiam analisar, por favor? Pedir aqui a aprovação do restante do grupo. O João e a Ana foram rápidos, já aprovaram. Porém, o CI ainda não terminou de executar. Ele só vai deixar a gente fazer o merge depois que tudo tiver de acordo, né? Então, tem duas aprovações, mas o CI não executou ainda. Vamos esperar o CI executar. Legal, ó, o Sonar analisou o código somente dessa function que eu alterei, não analisou tudo, analisou só o que precisava. O CI, o Sum Validate e o Sum Build passou. Legal, já posso fazer o merge. Vou clicar aqui para fazer o merge. O GitHub vai fazer um push na branch main e vai disparar automaticamente o CD. Vamos lá olhar o CD. O CD é um pipeline chamado Sum Deploy. Está executando. Vamos abrir ele aqui. Está instalando o Sum na máquina do runner do GitHub. Vamos aguardar um pouquinho. Vai fazer o build do projeto Sum, onde está a function. Aqui no SumBuild a gente está usando o parâmetro useContainer, então ele vai fazer o build dentro de um container, dentro da máquina do runner, né? Fez o build e agora ele vai fazer o deploy na conta da AWS. Como que ele sabe qual conta ele tem que fazer o deploy? Pela variável de ambiente que a gente configurou. Tá fazendo o deploy. Ele listou aqui que a lambda function já existe, ele vai só modificar ela, né? Fez o deploy, mostrou aqui o ARN das functions que ele fez o deploy, terminou de executar, ficou verdinho, maravilha, tá? Se eu voltar aqui na página inicial do repositório, o badge aqui do deploy está verdinho, o badge do CI também está verdinho. Tá? E o quality gate também. Então, passou pelo CI, passou pelo CD. Vamos achar essa function aqui na AWS. Aqui. Está aqui.
São essas 4 aqui. Então, inclusive aqui, né, foi atualizada há 1 minuto atrás, que foi a function que eu alterei. Então, esse é o CD das lambdas function, tá? O CI e o CD. Agora, falta só o repositório do Terraform, tá? Deixa eu abrir o código dele aqui. Eu acho que eu vou, antes de abrir o código, eu vou criar uma branch também para a gente fazer alguma alteração no código e ver ele executando, ver o CI e o CD executando, tá? Feature /88, que é o número da atividade, /vídeo, com uma descrição da minha atividade. Criei a branch, vou clonar ela aqui na minha máquina. Aqui. Legal, vou abrir aqui o código. Como eu estava dizendo, né, a gente optou por unificar tudo que era de Terraform em um único repositório com autorização do professor. Por quê? Porque a gente colocou coisas a mais aqui no Terraform que não foi solicitado pela FIAP. A gente quis ir um pouco além, quis fazer a mais e colocamos mais coisas aqui além só do banco e só do cluster, tá? Então a gente criou no módulo principal, a gente chama outros módulos que sobem as partes da aplicação pra gente, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu abrir aqui o módulo do cluster Kubernetes para a gente dar uma olhada. Então o que ele faz aqui? Ele declara um provider do Kubernetes, o provider do Helm, a gente usou o Helm também. Aqui a gente seta as tags, a gente usou as boas práticas de tags, né? Então a gente seta lá o nome, deixa eu abrir aqui também. A gente seta o nome do projeto, o ambiente, em todos os recursos que a gente está criando, né? Isso é uma boa prática, né? Aqui a gente declarou o módulo EKS e aqui a gente setou os parâmetros para a criação do cluster. Eu acho que não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas eu tive percebendo uma coisa. Eu acho que a gente colocou uma máquina até grande demais para o nosso uso aqui, viu? Eu acho que essa máquina aqui, ela é muito parruda, eu acho que vai ficar caro a conta. Eu acho que a gente podia diminuir um pouco, colocar uma máquina um pouco mais simples, mais barata, que vai atender bem a gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui de T3.medium para uma T3.small, tá? Só para a gente ver o pipeline de CI/CD executando, tá? Então fiz a alteração aqui para uma máquina T3 small. Vou fazer o commit, então CI alterando máquina do node group do Kubernetes, commit com menos de 50 caracteres, de acordo com as boas práticas, né? Vou fazer esse commit, vou fazer o push aqui pela interface e vou abrir uma PR também, para a gente ver o CI e o CD executando. Legal. Vou escrever uma mensagem aqui, pessoal, boa tarde. Resolvi diminuir a máquina do Node Group, pois a nossa conta na AWS está vindo muito alta. E vou abrir a PR. Novamente, ele já vai colocar os membros do grupo como reviewers, porque a gente criou o arquivinho CodeOwners, tá? Então, vou abrir a PR e vou pedir aprovação lá. Pessoal, outra PR. Mandei lá para o grupo. Enquanto o pessoal aprova, o CI vai executar, tá? A gente colocou Sonar também no Terraform, tá? O Sonar, ele também analisa arquivos Terraform, ele também checa por possíveis problemas de segurança nos arquivos Terraform, né? Então a gente achou legal colocar e colocamos o Sonar, tá? O Sonar não analisa só linguagens de programação, ele analisa arquivos Terraform também.
E durante o CI ele vai fazer um Terraform Plan. Ele vai executar o plano, vai gerar o plano dessa alteração que eu fiz e vai checar se o plano está sendo gerado certinho, se eu não cometi algum erro de sintaxe, se eu não digitei alguma coisa errada no código, tá? Então, se eu cometer algum erro, por exemplo, aqui, deixar um ponto e vírgula a mais, ele vai barrar o plano, não vai executar, o CI não vai passar. Legal, o pessoal a Ana e o João já aprovaram a PR, o Sonar analisou os meus arquivos Terraform, não encontrou nenhum problema de segurança, nenhuma credencial exposta, nada do tipo. E só falta agora a gente aguardar a execução do CD do Terraform Plan. Ele está executando o plano para determinar se está tudo certo para fazer o apply. Aonde que ele executa isso? A gente integrou o GitHub Actions com o Terraform Cloud, tá? Então, o start do processo de CD acontece dentro do GitHub Actions. Em determinado ponto, ele chama o Terraform Cloud para executar o Terraform Plan, tá? A gente usou o Terraform Cloud, mas usamos também o GitHub Actions. Usamos as duas coisas, integramos as duas coisas, tá? Legal, o CI passou, ficou verdinho. Se eu voltar lá na PR, agora ele vai deixar eu fazer o merge. Deixa eu atualizar aqui a tela. Legal, executou o plano foi executado com sucesso. Vou fazer o merge. Fiz o merge. Agora ele vai começar a executar o CD automaticamente, né? Terraform Apply e Sonar Cloud. Deixa eu atualizar aqui a tela. Tá. Vamos abrir aqui o pipeline do Terraform Apply para a gente ver ele executando. Como eu tinha dito, né? O GitHub Actions começa a fazer o processo e em determinado ponto ele chama o Terraform Cloud para fazer o apply. A gente viu vantagem em usar o Terraform Cloud porque ele armazena o state pra gente, tinha umas features legais, a gente optou por usar o plano grátis deles. Eles oferecem plano grátis para times de até 5 pessoas, né? Então pra gente calhou perfeito. Eu vou abrir o Terraform Cloud pra gente ver isso executando lá dentro, tá? Deixa eu ver onde que eu pus aqui. Aqui, Terraform Cloud, a gente criou uma org aqui, né? Vou abrir aqui a organização. Vai pedir para mim fazer login. Ah não, foi direto. Clicar aqui. Aqui ele mostrou que tem um workspace que o plano está em execução. Vou clicar nele. Vou clicar aqui em Runs. Ele está dizendo aqui que tem uma execução em andamento há 1 minuto atrás. Vou clicar aqui. E aqui ele está mostrando o plano em execução, tá? O GitHub Actions chamou o Terraform Cloud para ele fazer a execução do plano. Então ele já determinou aqui que precisa fazer a criação de um node group, alteração de 2 recursos e a destruição de um. O node group ele não pode ser alterado, né? Ele precisa destruir o node group e criar outro. Então ele está pedindo a minha confirmação aqui, autoconfirmou, executou o plano e armazenou o estado dentro do Terraform Cloud. Agora ele vai fazer o apply do plano, né? Na verdade, o state ele persiste só depois do apply, né? Primeiro ele executa o plano, depois ele faz o apply, depois que ele executou o apply, ele armazena o state. Então vamos esperar o plano executar. O apply executar, aliás. Enquanto ele executa, outra coisa que eu acho legal a gente frisar é que no nosso Terraform a gente não deixou nada exposto, né? Nenhuma credencial exposta, tá? A gente tem aqui o Secrets Manager do Cognito, onde a gente armazena as variáveis
do Cognito, né? Tudo que é credencial, tudo que é token a gente está armazenando dentro do AWS Secrets Manager, né? A gente não deixou nada exposto aqui, tá? E nem nada exposto nos arquivos do Kubernetes. Ele vai subir também um secret para o banco de dados com rotação da senha, tá? A gente implementou isso também, apesar de não ser um requisito. A senha do banco de dados, a senha do master, ele vai armazenar dentro de um secret manager e ele vai rotacionar essa senha de 7 em 7 dias, tá? Isso também está aqui no nosso Terraform. Ainda está executando. O Node Group é um pouco demorado para executar porque ele precisa destruir a máquina anterior e subir uma nova, né? Então demora um pouquinho. Se a gente voltar lá no GitHub Actions, o GitHub Actions está executando aqui, aguardando o Terraform Cloud aplicar o plano. Então assim que o Terraform Cloud terminar de aplicar o plano, o GitHub Action termina também. Os dois estão trabalhando juntos, né? O Actions com o Terraform Cloud. Esqueci de falar alguma coisa, gente? Enquanto ele executa. Acho que é isso, né? Nessa parte acho que não. Também acho que não. O Terraform Cloud eu achei bem legal porque ele armazena o estado, a gente não precisa se preocupar em criar bucket no S3. Ele cuida de tudo pra gente e armazena aqui um histórico de todas as execuções, por quem foi disparado. Eu achei bem legal. As duas coisas se integram super bem, né? O GitHub Actions com o Terraform Cloud. Bem, enquanto ele executa, vamos dar uma olhada aqui na página de requisitos. Então, o repositório da Infra Kubernetes com Terraform e da Infra Kubernetes com banco de dados é esse que a gente está mostrando agora, né? Repositório da sua aplicação que é executada no Kubernetes a gente já mostrou, fez o CI e o CD dela, executou, mostrou como é que funciona, como é que a gente fez. Os repositórios devem fazer deploy automatizado na conta da nuvem, utilizando Actions, a gente mostrou, a gente está mostrando agora, né? Actions implementada em todos os repositórios, deploy automatizado em todos os repositórios, né? As branches main master devem ser protegidas, a gente mostrou a proteção em ação aí. Não permitindo commits diretos, sempre utilize pull request, foi o que a gente mostrou até agora. O que mais que eu acho legal a gente salientar aqui? Tem a questão dos secrets, né, que apesar de não ser um requisito, eu acho legal a gente mostrar também. Então tudo que é secret a gente está armazenando aqui, tá? Esse aqui eu não vou abrir porque vai mostrar na tela o meu secret do Mercado Pago. Deixa eu abrir esse aqui do Cognito. Então aqui a gente grava os tokens do Cognito, os IDs, tudo que é sensível a gente está guardando aqui. Como banco de dados a gente usou o RDS com o Postgres, tá? Então o banco de dados também está dentro aqui do Terraform, né? Deixa eu abrir aqui, Cluster Kubernetes DB, aqui, esse aqui é o arquivo TF do banco de dados, tá? Então a gente sobe lá uma máquina DB-T3 micro, a engine Postgres. Encriptação a gente desativou por questão de custo, tá? Mas se fosse uma aplicação real, a gente ligaria a encriptação e ligaria também o backup, né? Aqui a gente desligou por questão de custo, mas a gente entende que numa aplicação real isso aqui precisaria ficar ligado, backup, né? Tudo isso ficaria on.
Os secrets armazenados com rotação automática de 7 dias, né? A senha do master vai ficar dentro de um secret manager, vai rotacionar sozinho de tempos em tempos. Não era um requisito, mas a gente achou legal colocar. Deixa eu ver, já terminou de executar? Vamos ver aqui. Ainda não, ainda está aplicando. Bem, enquanto ele aplica, vamos dar uma olhada no código. Então, essa aqui é a parte do Terraform do banco de dados. Essa aqui é a parte do Terraform do cluster EKS. Esse aqui é um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de parâmetros, um pouquinho mais de configurações. A gente instala também por aqui o Metric Server para o HPA poder funcionar, né? É necessário o Metric Server, então por aqui a gente já sobe o cluster, já instala o Metric Server nele. A gente instala aqui também, usando o Helm, os drivers do CSI da AWS para o cluster Kubernetes poder se comunicar com o Secrets Manager, poder usar o Secrets Manager como uma fonte de secrets, tá? A gente precisa disso aqui, senão o Kubernetes não consegue acessar o Secret Manager. A gente declarou aqui também o namespace da aplicação para quando a gente fazer o destroy, ele destruir também os load balancers. Sem isso aqui, ele não destrói os balancers, tá? Então é importante colocar, a gente colocou. Aqui a gente está criando uma role para service account do Kubernetes e está dando acesso das outras aplicações nela, tá? E a gente fez por lib espontânea vontade algumas coisas a mais aqui também. A gente colocou o ECR aqui também, o registry. A gente configurou ele como mutável. A gente entende que talvez uma aplicação real no mercado, a empresa talvez queira tornar imutável, mas a gente configurou como mutável. A gente configurou o force delete como true. E a gente criou uma política de lifecycle de imagens. Então ele vai manter as últimas 30 imagens, as 30 imagens mais recentes. Isso não era um requisito, mas a gente colocou, a gente achou legal colocar, a gente quis ir um pouco além e fizemos também, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem os secrets que eu já falei, os secrets do mercado pago. Então a gente fez um pouco além, tá? A gente fez o cluster Kubernetes, fez o banco e colocou umas coisas adicionais também. Deixa eu ver se ele já executou. Já executou o plano. Fez o apply. Eu troquei para uma máquina T3 Small, né? Então, se eu entrar lá no cluster Kubernetes, se a gente der uma olhada, vai ter máquinas agora T3 Small lá. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui o nosso cluster. Abrir o Node Group. Esse aqui. Aqui, T3 Small. Então, a alteração que a gente fez no Terraform refletiu, né? Bem, fizemos a execução do CI/CD de todos os repositórios, mostramos o login. Alguns adendos, né? Novamente, aqui no código do banco de dados, a gente não ligou backup e não ligou criptografia por questão de custo, né? Mas a gente entende que numa aplicação real de produção, isso aqui é bom que fique ligado, né? O ideal é sempre manter backup, sempre manter criptografia, manter múltiplos nodes, né? Réplicas de read-only. A gente não ligou aqui por questão de custo, mas a gente sabe que numa aplicação real de mercado, o ideal é deixar ligado, tá? Só para salientar isso aí, que a gente não ligou aqui por questão de custo, tá? A gente está usando a nossa conta pessoal. Bem, acho que é isso, gente. Fizemos um Acho que você podia mostra o banco de dados, Dani. O seu banco? Tá bom. Você consegue abrir pelo... Consigo. Deixa eu abrir aqui o Postgres, o pgadmin. Vamos pegar a senha do banco? Eu comentei que a senha do banco estava guardada dentro de um secret, né? Então, vamos abrir esse secret aí.
Databases. Eu vou abrir aqui o banco. Como eu disse agora, né? A gente não tá... Acho bom salientar isso. A gente não tá com backup ativado, com criptografia ativada, com multi-AZ ativado. A gente entende que numa aplicação real de mercado isso tem que estar ligado. A gente não ligou aqui por questão de custo, tá? Então, por favor, professores, a gente sabe, tá? A gente sabe fazer certo. A gente não ativou aqui por questão de custo, senão a nossa conta ia vir muito alta. A gente já está com $40 aqui de custo, tá? $40, cadê? $41 e vai aumentar mais. Então, só para deixar isso bem claro, tá? Não ativamos backup e criptografia por questão de custo. A gente sabe que isso precisa ficar ativo numa aplicação real de mercado, tá? Deixa eu conectar aqui. Servers, register server. Vou colocar o endereço dele aqui. Name, vou colocar teste, não, vou colocar vídeo. Conexão, vou colocar o endpoint do banco. A porta, a gente está usando a porta padrão mesmo. Usuário e senha. Usuário e senha a gente pediu para guardar dentro do Secrets Manager com rotação. Então vamos lá acessar o Secrets Manager para pegar o usuário e senha do banco. Detalhe, outro detalhe que é importante a gente falar aqui também. A gente não está usando a senha do master para conectar pela aplicação. A aplicação tem um usuário apartado para ela, tá? A gente não usa a senha do master para a aplicação. Eu acho legal salientar isso aqui. É uma boa prática, né? Então, o usuário do master é Postgres mesmo, já está preenchido aqui. E essa aqui é a senha do master. E lembrando também que a imagem também que a gente cria também não é usando o usuário root também. Exatamente. A imagem que a gente cria da aplicação. Então, é bom a gente falar essas coisas, né? Só para ficar claro. Deixa eu abrir aqui o nosso Dockerfile. Aqui, né? A gente não está usando o usuário root. Cadê? Expose user non root, tá? É uma boa prática que a gente fez, tá? O Sonar, se a gente tentar commitar o código sem esse usuário aqui, o Sonar reclama. O Sonar fala, olha, você está criando um Dockerfile com um usuário root. É uma falha de segurança. Então, o próprio Sonar é uma falha de segurança. Exatamente. Tá? É bom salientar, é bom deixar bem claro isso. Às vezes o professor pode ver e falar, poxa, por que eles não ligaram backup? Por questão de custo, tá? A gente sabe que tem que ficar ligado. Beleza, eu peguei a senha do master. Essa senha aqui vai ser válida só até próximo domingo. Hoje é domingo, né? Então ele vale por 7 dias. Daqui a 7 dias essa senha vai mudar. É lógico, a gente sabe que na prática a senha não é qualquer pessoa que pode ter acesso à senha. Só o DBA pode ter acesso a essa senha, né? Legal, conectei no banco, databases, RMS, que é a base de dados onde fica a nossa aplicação. Será que eu consigo dar zoom aqui? Consigo. Deixa eu aumentar aqui. Então, vou abrir aqui os esquemas, tables, create, acho que vale mais a pena eu gerar um EDR aqui para mostrar. Se a gente fosse ligar o backup, ia ficar muito caro. Então, desligamos. Mas sabemos que precisa. Por favor, professores, sabemos que precisa ficar ligado. Não ligamos aqui por questão de custo. Acho bom salientar esse ponto. Opa. Eita. Mas gerou um pouco desordenado. Nossa. Vai dar um trabalho para me organizar. Mas enfim, esse é o EDR do nosso banco de dados. No documento de entrega aí a gente colocou um link para documentação de banco, tá? Lá tem um EDR mais bonito que esse nosso aqui, que esse aqui ficou meio esquisito.
mas a documentação de banco está lá. A gente usou o modelo relacional, né? Usou o RDS, como pedi aqui na página de requisitos, pedia para usar um banco de dados gerenciável, né? Gerenciado. A gente usou o RDS com o Postgres e a gente descreveu lá na documentação do banco o porquê que a gente escolheu o Postgres. A gente acha que é o modelo que mais resolve o nosso problema. Não que os outros sejam ruins, mas a gente acha que o relacional, para o problema que a gente tem, ele se adapta melhor. Não quer dizer que ele é melhor que os outros, ou que ele é pior. Quer dizer que cada um atende um problema, né? E a melhoria que a gente viu aí que poderia ser feita, né? A gente, na fase 2, a gente já tinha feito essa tabela de itens do pedido, que ela faz ali a junção de produto com o pedido. E aí a melhoria que foi identificado foi nessa parte do cliente, por conta da adição ali do cognito ali na hora do registro. Então foi adicionado essa tabela a mais ali para criar um histórico, né? Cliente pedido, né, Dani? Isso, Foi adicionada essa tabela. Exato. Uma das... E aí a gente... Pode falar, Ana, pode falar. Tá, então aí agora a gente já tinha a tabela de cliente, né? Então hoje agora a tabela de cliente ela fica só para registrar como se fosse uma foto dos dados do cliente ali atualizado, e a outra tabela ela cria um histórico mesmo do pedido, porque o cliente ele pode alterar os dados dele durante o tempo ali, com o tempo, né? E aí a gente achou interessante ter uma tabela que gerasse esse histórico para a gente de alteração dos dados dele. Isso foi uma das melhorias que a gente fez no banco, né? Bem, mais detalhes sobre o banco a gente deixou o link lá no documento de entrega, tá? Mostramos todos os requisitos funcionando, explicamos de forma resumida como a gente fez. Se surgir alguma dúvida, é claro, a gente não vai conseguir explicar tudo aqui nos mínimos detalhes, ficaria um vídeo muito longo. Se surgir alguma dúvida, é só chamar a gente no Discord, a gente sobe o ambiente e para o professor poder testar. É isso, né, gente? Falta acho que é isso. Coisa? É isso mesmo, né? Não, acho que cobriu tudo. Tá bom. Fechou, então. Valeu, gente. Até a próxima fase aí. Fui.